Existe um mundo vasto de quadrinhos que vão muito além dos super-heróis. Um desses gêneros é o terror, que não se limita ao sobrenatural, mas também explora medos reais e profundos. Se você gosta de quadrinhos sem periodicidade, não é do tipo que vai à banca toda semana para acompanhar uma série e curte boas histórias de terror, a Dark Side Books é uma editora especializada no assunto. Conhecida por seus livros do gênero, ela também publica quadrinhos que merecem sua atenção. Neste vídeo vou falar sobre Condado Maldito, uma série publicada pela Dark Side em 8 edições, e também trazer outras sugestões incríveis de volumes únicos, perfeitos para quem não quer se comprometer com coleções longas. Então já deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu sou Anderson Araújo e este é um novo Além da Impressão. Condado Maldito é uma HQ de Cullen Bunn e Tyler Crock que nos apresenta a história de Amy, uma jovem que vive no remoto condado de Harrow, um lugar marcado pelo terror e pelo sobrenatural. No passado, a bruxa Hester Beck foi brutalmente executada, alvejada, esfaqueada, espancada e, por fim, enforcada. Mas sua influência não desapareceu completamente. No primeiro volume, Bruxas e Assombrações, descobrimos que Amy tem uma conexão sombria com o passado do condado. Aos poucos, ela percebe que é uma bruxa e precisa aprender a lidar com seus poderes. Porém, viver sob a sombra de Hester Beck significa correr sérios riscos. Os moradores temem que Amy possa seguir os passos da antiga bruxa e, por isso, querem eliminá-la. Até mesmo seu próprio pai teme o que ela pode se tornar. Mas o condado de Harrow sempre foi assombrado, e não apenas por Amy. Criaturas sobrenaturais, espíritos e entidades malignas fazem parte da região. Entre eles está o Abandonado, uma presença maligna e um menino sem pele, cujo espírito se comunica através da pele que Amy encontra entre espinhos. Agora, aos 18 anos, Amy precisa deixar para trás a inocência da vida na fazenda e lutar pela própria sobrevivência. O que ela fará com seus poderes? Será possível escapar do destino que todos acreditam que ela tem? Amy não está sozinha nessa jornada. Ela conta com o apoio de sua amiga Bernice, vizinha do Vale Mason, que a ajuda a fugir para a floresta e encontrar forças para enfrentar o condado. Com o tempo, Amy aceita sua natureza de bruxa, mas prova que não é o poder que define o caráter de alguém. Ao invés de espalhar medo, ela usa suas habilidades para proteger tanto as pessoas quanto as assombrações de Harrow. Mas sua história está longe de acabar. Nos 7 volumes seguintes, seu caráter e sua responsabilidade serão colocados à prova. Novas ameaças surgem, tentando corrompê-la em troca de controle e poder. Entre elas destaca-se uma irmã sombria, um reflexo maligno de Amy, que agita as assombrações e faz jus ao título Condado Maldito. Além disso, surge uma sociedade alternativa, uma espécie de família de bruxos e entidades que deseja destruir Harrow para que Amy se una a eles. Para mim, Condado Maldito funciona como uma analogia política, mostrando como boas intenções podem se chocar contra um sistema corrupto, onde tentar mudar as coisas sem causar danos, seja à sociedade ou a si mesmo, é quase impossível. No clímax da série, Amy precisará enfrentar a própria Hester Beck e tomar decisões que mostrarão que a liberdade sempre tem seu preço. A arte e as cores aquareladas de Tyler Crock trazem um visual suave, mas que paradoxalmente intensifica a atmosfera arrepiante desse folk horror. A série conta com extras sobre sua produção e seu projeto gráfico impecável a torna ainda mais atrativo. Condado Maldito foi publicado originalmente pela Dark Horse Comics entre 2015 e 2018. Outras HQs de bruxas. Witches. Se você gosta de histórias sobre bruxas, outra recomendação é Witches, escrita por Scott Snyder e ilustrada por Jock.
Snyder é um nome conhecido na DC Comics, responsável por títulos como Vampiro Americano, Batman Noite de Trevas Metal e, mais recentemente, Absolute Batman. Já Joke tem no currículo obras como Arqueiro Verde Ano 1 e Os Perdedores, publicada pelo selo Vertigo. Com cores marcantes de Matt Hollingsworth, Witches apresenta uma história sombria sobre bruxas que sequestram pessoas na floresta, lembrando bastante o clima do filme A Bruxa de Blair. Mas a trama de Witches toma um rumo ainda mais sombrio quando conhecemos o escritor Charlie Rooks e sua filha Sailor Rooks, que se mudam para uma nova cidade e descobrem que as bruxas desse lugar não são nada convencionais. Isso justifica o título da HQ, onde Witches é escrito com Y, uma indicação de que essas criaturas são algo muito diferente do que estamos acostumados a ver. Mais do que uma simples história de terror, Witches explora nossos medos mais profundos, especialmente os medos dos pais em relação aos filhos. Em uma cena marcante, Charlie conversa com outra pessoa e diz que ter filhos é amor demais, a ponto de acabar com a liberdade dos pais. É tipo um órgão que sai do teu corpo e está andando por aí dando oi para todo mundo, enquanto você passa o dia com medo constante de que algo ruim aconteça. Scott Snyder revelou que inseriu na obra seus próprios medos pessoais, abordando não apenas o sobrenatural, mas também os verdadeiros monstros da vida real, como atiradores que invadem escolas. Segundo ele, esses horrores são muito mais angustiantes do que qualquer lenda sobre bruxas, vampiros ou lobisomens. Na história, as bruxas só podem agir se alguém desejar o mal de outra pessoa. No fim das contas, nós é que somos os verdadeiros monstros. Outro quadrinho de Scott Snyder, desta vez em parceria com Scott Tuft e Attila Futaki, que também aborda o medo e a relação entre pais e filhos, é Separados. A HQ acompanha jovens que vagam pelas estradas em busca de um destino, mas acabam cruzando o caminho de um canibal devorador de sonhos. Se quiser saber mais sobre essa história, tem um vídeo no meu canal detalhando Separados. Depois assiste e curte lá. O link vai aparecer na tela. Outro quadrinho que vale muito a pena, tanto pela história quanto pela arte, é Lady Killer, de Joelle Jones. No primeiro volume, ela trabalha em parceria com Jamie S. Reed. Jones, além de ilustradora indicada ao prêmio Eisner, já trabalhou na DC Comics com a Mulher Gato. A protagonista da história é uma psicopata com uma vida dupla. Nos anos 60, ela parece ser a dona de casa perfeita. Cuida do marido, das filhas gêmeas, da sogra e ainda vende Avon e Tupperware. Mas o que ninguém sabe é que por trás dessa fachada impecável, ela trabalha como assassina de aluguel para uma organização secreta. Quando recebe uma missão, cumpre sem hesitação e com muito sangue. A arte de Joelle Jones dá um toque especial à HQ, capturando com perfeição o contraste entre o visual retrô impecável e a brutalidade dos assassinatos. A princípio, a história pode lembrar filmes como Nikita, Criada para Matar, de Luc Besson, ou sua versão americana, A Assassina, com Brigitte Fonda, mas há uma grande diferença. Enquanto as protagonistas desses filmes querem fugir dessa vida e encontrar uma existência normal, a personagem de Lady Killer tem a chance de parar, mas simplesmente não consegue. No fundo, ela é uma serial killer. Além do thriller de ação, Lady Killer também faz uma crítica mordaz ao modelo de vida feminino da época. Nos anos 60, o movimento pelos direitos das mulheres crescia nos Estados Unidos e se espalhava pelo mundo, lutando contra a violência física e sexual em casa e no trabalho. Mas Joelle Jones conduz essa crítica sem discursos ideológicos cansativos, focando no enredo e no humor mórbido que permeia a rotina da protagonista. A série tem 2 volumes publicados e, segundo a Dark Side Books, Joelle Jones já está trabalhando no 3º volume. E já que estamos falando de terror, não dá para deixar de mencionar Creepshow, de Stephen King e Bernie Wrightson, a primeira HQ escrita por King. Em 1982, Stephen King se uniu ao lendário diretor George A. Romero, de A Noite dos Mortos-Vivos,
para criar um filme inspirado nos clássicos quadrinhos de terror dos anos 50, como Contos da Cripta, da EC Comics. No Brasil, o filme foi lançado com o título Show de Horrores, e foi através dele que descobri várias adaptações das obras de King para o cinema. A HQ Creepshow, baseada no filme, traz 5 histórias narradas pelo zumbi Creep, sendo 2 delas adaptações de contos que King já havia publicado. A arte é do mestre Bernie Wrightson, co-criador e primeiro ilustrador de O Monstro do Pântano. Já a capa é assinada por Jack Kamen, um dos grandes nomes da EC Comics, e traz referências visuais a filmes icônicos como O Iluminado e Carrie, a Estranha. Falando em mestres do terror, não dá para deixar de mencionar Junji Ito, pela Dark Side Books. 2 coletâneas de contos do mestre do horror japonês foram publicadas. Fragmentos do Horror, já falei sobre essa coletânea aqui no canal, então se ainda não viu, confere lá. E Contos de Horror da Mimi, baseado na obra de Shin Mimi Bukuro. Esse mangá mergulha em narrativas contemporâneas e reais, trazendo experiências misteriosas e assustadoras. A protagonista, Mimi, parece ser um imã para o sobrenatural, nos guiando por histórias tão enigmáticas quanto arrepiantes. Cada conto explora um tipo de terror pessoal, evocando aquelas histórias inexplicáveis que fazem a espinha gelar. A coletânea é uma verdadeira montanha-russa de emoções com Mimi como nossa guia constante, exceto no último conto, que surpreende de forma inesperada. Além dessas edições da Dark Side, Junji Ito também tem várias obras lançadas no Brasil pela Pipoca Nanquim, então vale a pena ficar de olho. Para finalizar, temos a série 30 Dias de Noite, reunida em um único volume encadernado em capa dura, de Steve Niles e Ben Temple-Smith. Como o diretor David Slade, que adaptou a obra para o cinema, afirmou, este é um quadrinho punk, nihilista, e eu não poderia concordar mais. A história se passa em Barrow, uma cidade no Alasca, onde as temperaturas caem abaixo de 0 e onde o sol não se põe entre 10 de maio e 2 de agosto, e não nasce entre 18 de novembro e 17 de dezembro. Durante esse período, a cidade fica completamente escura, o que cria o cenário perfeito para os vampiros se divertirem. O traço e a pintura de Ben Temple-Smith acompanham o clima punk da narrativa, com tons predominantemente cinzas, que só são contrastados pelas manchas vermelhas de sangue, uma atmosfera sombria e opressiva. 30 Dias de Noite apresenta vampiros sem o glamour e o romantismo tradicionais. Eles são monstros vorazes, apenas interessados em se alimentar e sem nenhum tipo de heroísmo ou ambiguidade moral. São animais que, durante o período de escuridão, têm um mês de liberdade total. Do outro lado, os moradores de Barrow são pegos de surpresa e precisam lutar contra essa praga de maneira inesperada. Tenso, surpreendente e cheio de reviravoltas, 30 Dias de Noite é, na minha opinião, uma das melhores histórias de vampiros atuais. Se você gostou dessas dicas de quadrinhos de terror, não se esqueça de deixar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Vou deixar o link para as edições citadas na descrição. E se você quiser ver mais vídeos sobre quadrinhos de terror, tem alguns outros vídeos no canal, como Drácula, adaptação do filme de Francis Ford Coppola, The Walking Dead, de Robert Kirkman, e Something is Killing the Children, de James Tynion Ford e Weather the Weather. Se você leu algum quadrinho de terror da Dark Side que eu não citei aqui, deixa nos comentários também suas sugestões de leitura. Vou adorar saber o que você acha. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos que assistiram e até o próximo Além da Impressão.